está gerando um benefício, seja financeiro ou de algum outro tipo para quem está utilizando, acho que isso deve ser revisto. Mas, por outro lado, ao compor as suas músicas ou a banda fazer as músicas, você ouviu vários outros cantores, né, tem outras referências. Então, no final, será que essa obra é realmente só sua? Ou ela é composta pelas referências, pelas outras bandas, pelos outros autores, né, por toda a sua formação? Então, acho que Renato é expande. músico, tá a fim de dar um pitaco aí. Inclusive, assim, eu trabalho, quer dizer, como músico, eu trabalho também com produção de disco, né? A gente grava e mixa e tal. E cada vez mais um procedimento que é muito usado e que é usado de uma forma artística, né, e que produz coisas novas do ponto de vista estético, é justamente você trabalhar com material pré-gravado. Então, eu pego, por exemplo, um disco que foi lançado por fulano de tal, pego um trecho da bateria daquele disco, altero vários parâmetros lá, né, o ritmo, a sonoridade, uma série de coisas, e boto num outro disco. Quer dizer, eu estou usando material que foi gravado originalmente num outro disco, mas eu combino isso com vários outros. Isso é basicamente o procedimento do hip hop, do rap. Né? O rap apareceu porque as pessoas não tinham dinheiro para ter instrumento e para gravar nos estúdios, né? Com os próprios instrumentos, e eles começaram a pegar os discos, as picapes e montar as bases em cima de músicas que já existiam. E virou um gênero musical completamente diferente dos outros. Quer dizer, hoje não pode ser considerado só uma cópia. Né? Quer dizer, uma cópia que pode, esse tipo de procedimento de cópia pode ser usado de uma forma absolutamente artística. E os próprios autores estão impossibilitados de fazer o controle sobre isso. Ainda hoje bem existe, que inclusive, sim. nos Estados Unidos, um gênero musical, não sei se vocês já ouviram falar, chamado mashup. O mashup, na verdade, foi lançado por alguns DJs. E o que eles fazem? Eles pegam um trecho, por exemplo, de uma canção do Elton John e mixam com um reggae. E aí pega a voz do Elton John e coloca uma batida de reggae no fundo. E isso gera uma terceira obra que é fantástica. Às vezes é irreconhecível, né, as partes, assim, a gente não consegue... E os próprios autores estão incapacitados de ter o controle sobre a divulgação dessa obra, que hoje acaba sendo, assim, explodindo como sendo um hit da internet. Legal, nós vamos dar um tempinho no debate. E é o seguinte, só queria lembrar que o João Bosco, do movimento Minas DVD Legal, já chegou, daqui a pouco ele vai vir aqui para participar com a gente. E aí um detalhe interessante, as lojas locadoras de DVD vivem um momento de crise. Ele vai explicar um pouco isso pra gente. Daqui a pouco, no próximo bloco, ele vem aqui pro palco também pra gente apimentar a nossa discussão, tá bom? E agora tá na hora do agendão, vai daí. Da Nádia, vai daí, Nádia. Boa tarde, pessoal. Nós somos aqui da banda Pleiades, sou Francisco, produtor, e aqui está a banda, o André Mendonça, guitarrista, André Bastos, baterista, e Marcos Garcia, tecladista e baixista. Sábado agora, a banda vai estar comemorando 2 anos de existência, fazendo um show no Armazém, ao lado do vocalista André Matos, que é o principal vocalista de metal melódico do país e um dos principais vocalistas do mundo nessa área. Então a gente está aqui convidando todo mundo para estar no Armazém a partir das 8 da noite. Sábado agora, 8 da noite. Sábado agora, Pleiades, André Matos, Mindflow de São Paulo e Silver Crow. Tá bom. Qual que é o endereço do Armazém? Armazém fica na Avenida dos Andradas, número 841. Vamos cutucá-los, Nádia? Opinião sobre pirataria? E aí? Vamos lá. Como banda, né? Vocês, os meninos compondo, etc. Qual que é a opinião de vocês sobre pirataria? Bom, eu acho que cada autor, assim, ele tem que ter ele tem o controle sobre o que ele faz, porque você, na pirataria lá dos mares, assim, você pirateava coisas físicas, assim, e hoje se tem o material intelectual que ele é algo, porque tem gente que vive disso, músico, ele compõe, ele trabalha e ele vai ter outras pessoas que não tem nenhum convênio, não tem nenhuma ligação ganhando nisso. Tá bom. Então você não gosta, não curte isso, não é por aí pra você. Tá bom. Bem, mais alguém da banda quer dar alguma opinião? O próprio produtor? Isso, vamos lá. Sim, no nosso caso, que é uma banda que está em início de trabalho, tem os dois lados, porque as nossas músicas estão disponibilizadas na internet, ou seja, a gente não quer que a banda seja pirateada, mas quer que a banda seja divulgada. E esse termo pirataria, hoje, no nosso caso, até se confunde com divulgação, porque quanto mais ouvir a nossa música nesse momento, mais a banda vai ser conhecida. Eu até tenho uma pergunta nesse caso aqui para o Alexandre, que foi o seguinte:
Uma pessoa que é ligada aos camelôs, até nos ofereceu, para quando a banda tivesse um CD gravado, distribuir esse CD nos camelôs. Tá? Ou seja, pegar o nosso CD, nós termos ele oficialmente pirateado ali. Legalmente, o que isso implicaria? Porque não ia ter impostos em cima disso, mas nós estaríamos autorizando o nosso trabalho a ser divulgado nisso. Muito boa a sua pergunta, nós vamos deixar para o próximo bloco, porque eu acho que essa pergunta envolve também a questão do projeto lá do Minas DVD Legal, tá bom? Muito interessante mesmo. Olha como é que o mercado já se organiza e tem força, né? Tem força e está de olho em quem está surgindo. Bom, gente, nós vamos para o intervalo e na volta a gente vai conferir o Grupo Chapéu Panamá e vamos continuar o nosso debate sobre pirataria aqui dentro do Caleidoscópio. E vamos lembrar mais uma vez que esse programa acontece em parceria com a PUC TV e a gente tem o apoio da Diretoria de Arte e Cultura da PUC Minas, do Brazas English Course, da Red Bull e do Circo Irmão Simões e ainda do Diretório Central dos Estudantes da PUC Minas Coração Eucarístico. E por falar no Brazas, nós vamos fazer uma brincadeira com a plateia, que é a seguinte: nós vamos tentar traduzir, nós vamos tentar ver qual a melhor tradução para o inglês do nome desta banda que está aqui. Chapéu Panamá. Então vai pensando como falaríamos o nome desta banda em inglês, e aí a galera do Brasa vai dizer se está certo ou não, e quem acertar ganha os brindes do Brazas English Course, tá bom? Então vai pensando, procura a Nádia Lebedev, Chapéu Panamá. Como é que a gente fala Chapéu Panamá em inglês? Intervalo, a gente volta em instantes com o Caleidoscópio, beleza? Palmas pra gente ir pro intervalo. Bora! Nesse momento, a gente tem o prazer de receber mais um convidado, e agora bem estratégico para o nosso programa, para apimentar a nossa discussão. Porque nós temos aqui a presença do presidente do movimento Minas DVD Legal, que é o João Bosco Rodrigues. Tudo bem, João? Boa tarde, microfone, um ar da sua, né? Testar a sua voz aqui no ar, vamos lá. Boa tarde. Isso, boa tarde. Obrigado pela presença, viu, João? Boa tarde para a produção do Caleidoscópio, para todos que prestigiaram o evento. Tá bom. Eu queria rapidamente que você falasse com a gente o mesmo que todos os outros convidados falaram. O que é pirataria para você? Quando a gente fala pirataria, que conceito é esse, João? Para mim, pirataria é qualquer veiculação, utilização, reprodução, distribuição ou comercialização de produto ou propriedade intelectual sem prévia autorização. Independente de ter lucro ou não. Principalmente, eu acredito assim, independente de ter lucro ou não, mas principalmente, acho que aí fica muito mais latente quando tem a questão econômica. Tá bom. Então vamos jogar para a plateia, a Nádia está ali, para a gente repetir a pergunta que ficou para trás, que ficou no último bloco, que é uma pergunta para o Alexandre, aí o João também, o Renato, o professor Cadu também que está aqui com a gente. Vamos daí, Nádia, é contigo. Vão repetir a pergunta aqui, né? Alexandre, como eu falei antes, eu sou produtor da banda Pleiades e foi oferecido para nós, através de uma pessoa que é representante de uma associação de camelôs, a distribuir nosso CD nos camelôs. Então, para nós, é uma divulgação interessante ali. Só que como que fica legalmente